Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 192. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje mais um projeto Iniciação, hoje de número 192. Estamos ao vivo. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, né? E é uma satisfação, uma honra, uma felicidade muito grande, né? Termos aqui todos presentes aqui. E vamos continuar com o nosso trabalho, né? Justamente o caminho do projeto Iniciação, né? Sempre repetindo, o projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na Terra. Existem muitos projetos, mas esse é o mais importante. É justamente o autoconhecimento, o crescimento do indivíduo, né? Rumo à iniciação, né? Muito bem. Então, a pessoa pode perguntar assim, como é que eu posso fazer a iniciação? Né? A resposta é a seguinte, os mestres dizem que é muito conveniente, né, e necessário que a pessoa faça a sua iniciação numa escola iniciática, né? Porque ali tem todo o material, tem toda a estrutura, né? Então a pessoa diz assim, onde procurar uma escola iniciática? A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, né? Tem várias correntes espiritualistas, né? A pessoa pode se filiar. De nossa parte, nós convidamos que as pessoas venham fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. É isso? Então, a pessoa também pode perguntar, como é que eu posso entrar em contato com a eubiose? Muito simples. É só ir numa ferramenta de busca da internet, né? E colocar lá Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site de Eubiose. Pronto, está aí. O site tem muitas informações a respeito da história da eubiose, o funcionamento básico da eubiose, né? E tem lá um botãozinho que está relativo aos departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, a pessoa clica no botãozinho e imediatamente vai acontecer o seguinte, o site vai solicitar que a pessoa dê o seu nome e a cidade em que reside. Pronto. A pessoa, então, digita o seu nome, a sua cidade, e imediatamente o site vai responder indicando qual é o departamento mais próximo que tem a ela. Né? Pode ser nas suas cidades, se a pessoa tiver sorte, pode ser que a sua cidade tenha um departamento. Se não, pode ser que a sua cidade fique perto de um departamento. É importante que a pessoa faça curso presencial. É importante que faça curso presencial. Né? Então, o que a pessoa deve fazer? Então, entra lá nesse informativo do site, tem lá os departamentos, tem os endereços, tem o telefone, tem o e-mail e assim, todas as informações necessárias. A pessoa entra em contato através desses meios de comunicação e marca o início de um curso peregrino, que é o primeiro curso que existe para que a pessoa possa acessar as atividades da eubiose. O curso peregrino é o primeiro curso. Depois tem mais 4 cursos. Em seguida, totalizamos 5. Quando a pessoa termina esses 5 cursos, ela tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o que a gente diz, a gente costuma dizer, ela torna-se membro da série interna. Então, o primeiro passo é justamente começar o curso peregrino. Então, basta ligar para um departamento, né, e fazer a sua inscrição. Isso é muito importante. Agora, se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, ou o departamento do seu estado seja muito longe da sua cidade, dificultando o acesso, então, mesmo assim, a pessoa pode entrar em contato com o departamento, que é determinado pelo site da Eubiose, e fazer a sua inscrição para fazer o peregrino online. Então, ela vai receber as aulas através da internet. Perfeito? Está aí resolvido. Então, ela pode fazer. É sempre recomendado que ela faça o curso presencial. Mas, se não puder fazer, ela pode fazer o chamado EAD, Ensino à Distância. Mesma coisa. Ela vai receber as instruções pela internet e vai fazer o primeiro grau, mais outros 4 graus, 5, e, no final, ela pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí está, então, as informações iniciais que eu queria dizer, né, para quem quiser começar o seu projeto e iniciação. Isso é muito importante. Bom, muito bem. Aqui, todo sábado, nós nos reunimos para justamente
desenvolver um encontro chamado Projeto Iniciação, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base do nosso encontro é fundamentada em duas bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através de todos os seus livros, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica e o professor Henrique José de Souza fundou a Sociedade Brasileira de Obiose. Então, aí está, importante, esse primeiro ideia que nós damos, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Tudo bem? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Tudo bem? Outra finalidade também, não podemos esquecer, outra finalidade importantíssima do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Sempre lembrando, conforme o ensinamento do nosso mestre professor Henrique de Souza, e que faz parte do conhecimento iniciático, o Brasil é o berço da nova civilização. É aqui no Brasil que deve surgir uma nova civilização. Então, é a parte escolhida para ser feito isso, né? Por isso que a gente chama, desde os bancos escolares, a gente sabe que é a pátria do cruzeiro, né? Desde criança a gente ouve falar, né, que o Brasil é a pátria do cruzeiro. É justamente o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul representa justamente o segundo trono. E o segundo trono, que é a Mãe Celestial. O segundo trono da Mãe Celestial. Então, veja bem, olha que interessante, o Brasil está sobre a visão, sobre a orientação do segundo trono da Mãe Celestial. Olha que coisa importante. E nós temos que, evidentemente, respondermos a essa solicitação e trabalharmos para a evolução do Brasil e para a gente conseguir chegar justamente na nova civilização. Muito bem? Então, são fatos muito importantes iniciais aqui no nosso encontro. Muito bem. Nós estamos seguindo aqui o caminho de estudos, né, e referentemente a ensinamentos do nosso mestre, nosso querido professor Henrique de Souza, e agora nessa fase, estudando o ocultismo comparado às artes ocultas. Nós já no nosso encontro passado, nós falamos que reforçamos duas conclusões importantes. Que existem mais homens cultos e distintos acreditando na existência do ocultismo e da magia. Duas coisas completamente diferentes uma da outra, do que possa julgar o materialismo contemporâneo. E segundo, que a maioria dos crentes, inclusive muitos teósofos, melhor dito, teosofistas, não possuem uma ideia perfeita sobre o ocultismo, confundindo-o com ciências ocultas em geral, compreendendo magia negra. Não é isso. Então, o ocultismo realmente refere-se a um estado de consciência do indivíduo. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele disse: o ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Olha que importante. A definição do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. O ocultista é aquele que vive, ele tem uma consciência e vive no futuro da sua raça. Olha que importante, então, este termo, né, designando alguém que está se enveredando pelo caminho da iniciação, até a ponto de de ser chamado de ocultista. Nós fomos aqui meditando a respeito desses assuntos, e o nosso mestre, ele falou também a respeito de um cidadão muito importante, nós paramos aqui, do Nicolau Paganini, tido como violinista do diabo, na época, né? Era uma coisa extraordinária. As lendas afirmam que ele trazia no seu violino como cordas as tripas do seu mestre. Falso. Isso é falso. A verdade, quer dizer, veja bem que tem muita ideia falsa, né, percorrendo esse caminho, rodeando o ocultismo. Né? A verdade é que Paganini era a personificação de um Gina, ou Agartino. Ele tinha uma consciência agartina.
sua vida mais complicada do que se possa imaginar, pois levou toda ela como Sócrates, vivendo para morrer, ou antes, aprendendo a morrer. Dá-nos o direito de escrever, se a vida tivermos até lá, uma obra com o título A Reabilitação de Paganini. Eu havia citado, então, que o Paganini foi um grande violinista, né? Uma coisa extraordinária. E o que acontecia com ele era o seguinte: um violino normalmente tem 4 cordas. Existem violinos que têm 5 e 6 cordas. Mas, de maneira geral, o mais conhecido é o violino com 4 cordas. Eu acredito que ele tocava esse violino de 4 cordas na sua época. Mas existiam momentos que essas cordas se rompiam. E não sei quantas vezes aconteceu isso, mas muitas vezes, eu acredito que seja algumas vezes. Nesses instantes que aconteceu isso, as cordas foram quebrando, 1, 2, 3, ficando uma corda só no violino. E o Paganini continuou o concerto, olha só. Mesmo com uma corda só, o Paganini continuava a tocar o violino e empolgava toda a plateia, né? A plateia ficava alucinada, perplexa, ao ver Paganini tocando maravilhosamente bem num violino com uma corda só. Isso é muito importante, né? Nós devemos relembrar também que existia um outro personagem histórico, né? Saint-Germain. Isso faz parte da biografia de Saint-Germain. Saint-Germain também tinha essa habilidade de tocar violino igual ou talvez melhor do que Paganini. Aí os entendidos podem dizer. Mas Saint-Germain também tocava violino de uma forma extraordinária. Também um ser elevado, né? Um ser pelo meu conhecimento, é uma consciência que está além do segundo trono, né? Além do segundo trono, né? Mas ele dava concertos e, evidentemente, fazia as suas demonstrações. As plateias ficavam assim, boquiabertas, né? Vendo tanto Paganini ou Saint-Germain fazendo, né? É claro que a gente pode, já aproveitando aqui essa oportunidade, é claro que quando a gente fala que Saint-Germain fez isso, fez aquilo, é um tulco, é um veículo de Saint-Germain. E Saint-Germain ele está além do segundo trono. Então ele não tem condições, um ser de segundo trono, ele não tem condições de incorporar-se num corpo físico. Perfeito? Tá certo isso? Um ser de segundo trono, não há possibilidade dele vir e se incorporar no corpo físico. Então ele emite um tulco seu, é uma projeção sua, para incorporar-se num veículo humano, já com uma energia menor, é isso? E ele faz tudo. Então é isso que é a questão que nós queremos dizer, né? Inclusive da Revolução Francesa, quando nós dizemos que foi Paganini, foi Saint-Germain que esteve presente ali na Revolução Francesa, traçando os caminhos para uma nova versão da monarquia francesa, né? Na verdade, esse Saint-Germain era a projeção desse Saint-Germain que está além do segundo trono. Tudo bem? Isso é muito importante. É a mesma coisa de Maitreya, né? Muita gente diz assim, Maitreya vai aparecer na nossa frente. Maitreya vai aparecer e eu sou Maitreya. Não é assim. Por quê? Maitreya é um ser de primeiro trono, olha só. Maitreya, ele está em Brahma. A consciência de Maitreya, ele reside em Brahma. Então, é impossível que um corpo humano consiga conter a energia de Maitreya. Não é possível, né? Então, é claro que Maitreya emite tulcos seus que vão descendo através das hierarquias, etc., até chegar no plano humano e um veículo faz a sua função, né? Então, tanto que a gente fala Avatara, né? Então, vamos esclarecer bem. Avatara não é um ser. Vamos deixar bem claro? Muita gente se refere a Avatara como sendo um ser. Avatara tal, Avatara aí, Avatara lá. Não é assim. Avatara não é um ser. Avatara é um mecanismo. Avatara significa descida da lei. Isso o nosso mestre nos ensinou, o professor Henrique de Souza. Avatara significa descida da lei. Então, todos aqueles que a gente pensa que é Avatara, na verdade é veículo avatárico. Veículo avatárico. Então, veja bem, Krishna foi veículo avatárico, esse Krishna aqui de corpo que tem na literatura, ele foi veículo avatárico, né? Buda foi veículo avatárico, Jesus o Cristo foi veículo avatárico. Então, assim funciona, né? Então, agora tem importante, isso é importante, no terceiro milênio. Como é que nós vamos conhecer Maitreya? Principalmente através da nossa consciência. Olha só o trabalho justamente a desenvolver aqui no projeto Iniciação.
Nós, seres humanos, temos por missão sermos veículos de Maitreya. Evoluirmos até o ponto que Maitreya possa se manifestar. Essa descida avatárica possa se manifestar por nosso intermédio. Olha só que importante, né? Isso aí a gente pode ver em Jesus, né? Jesus é assim, né? Muita gente diz assim, Jesus é Deus. Tudo bem. Isso tem um aspecto. Jesus falou que nós somos Deus. Temos a consciência de ir em nós, mas nos esquecemos disso. Mas Jesus foi muito claro. Ele disse assim, Jesus está no Evangelho. Jesus disse o seguinte, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Olha que interessante. Ele falou isso, está no Evangelho. E não sou eu quem faz, é o Pai que faz por meu intermédio. Tanto que ele diz assim, eu e meu Pai somos um. Pronto, olha que importante, maravilhoso. Né? Eu e meu Pai somos um. Isso é muito importante, essas definições, para ficar bem claro na nossa ideia, né? Essa questão de avatar, veículo avatar, e assim por diante. Né? Muito bem. Continuando, então. Basta dizer, Paganini, né? Basta dizer, certa vez, na hora do seu concerto, a respeito de Paganini, foi que lhe lembraram que o seu violino estava empenhado e toda a pressa um amigo deu dinheiro para o artista resgatá-lo e havia feito para salvar um amigo pobre e hora aflitivo. Isso é uma história que existe, né? Não há uma prova contundente a esse respeito. De outra vez, o mesmo fato se deu com a sua casaca, que estava em precário estado e fazia rir. Ele tinha uma casaca que não estava muito em bom estado, né? E fazia rir. Muitas vezes as plateias que o ouviam pela primeira vez, as pessoas prestavam... Interessante, né? Tinha gente que prestava mais na casaca dele, que não estava em bom estado, do que na sua genialidade como violinista, né? Mas quando o grande violinista olhava a assistência de frente, empunhava o arco e o brandia para frente, como se fosse uma bagueta mágica, repuxando-a novamente para si, e começava os primeiros acordes, a assistência ficava atônita, quase sem respirar. Ninguém retirava os olhos do mágico severo e incompreendido, justamente por essa e outras maneiras de se conduzir na vida, inclusive desaparecer bruscamente, para aparecer tempos depois, por isso que eu compararam ao diabo. Olha que interessante. O Paganini, como diz essa informação aqui, trazida pelo nosso mestre, né? Ele tinha uma casaca que não estava em bom estado, né? Não estava em bom estado. Né? Então, ele ia tocar o violino e o pessoal olhava para ele e achava aquela casaca em mau estado e tal, né? Até o momento que ele começava a tocar o violino. Quando ele começava a tocar o violino, pronto. As pessoas esqueciam a casaca dele e viam nele um gênio. Isso aí está, é uma coisa importantíssima na história do Paganini. Né? Eis a verdade inédita. Era um exílio mágico. Digamos assim, nas ruínas de um castelo oculto na floresta. Por que não dizer metido num caixão mortuário que ele desejava fosse o seu quarto chegado a sua hora? Paganini nasceu a 18 de fevereiro de 1784. Soma 20, o julgamento, segundo a interpretação cabalística do tarô. Seu aperfeiçoamento foi feito sob a direção do famoso violinista Alexandre Rolla de Palma. Foi o adestramento dele, né? Quer dizer, o adestramento dele já sabia tudo, já trouxe aquilo, já nasceu com essa genialidade, né? A magia cerimonial, segundo as regras apontadas por mero gracejo de Eliphas Levi, já disse que acabou vendendo frutas pelas ruas, o nosso mestre disse, Eliphas Levi, um grande gênio, né? Acabou vendendo frutas pelas ruas. É ainda um alter ego imaginário das filosofias dos Arates, adeptos do quarto grau budista da antiguidade. Em uma palavra, os prismas através dos quais o ocultismo aparece são tão variados, tão diversamente coloridos, quanto possa conceber a imaginação humana. Então, veja bem, o ocultismo se manifesta através de veículos e é uma coisa impressionante. E, como dissemos em Paganini, inicialmente o público que não o conhecia tinha uma ideia negativa a respeito. Quando ele começava a tocar o violino, o público via realmente quem ele era. Ele não era a casaca dele que estava desgastada, mas era um gênio. Isso é uma coisa impressionante, né?
A magia serenal. Então, é possível que a indignação e o desespero desses candidatos ao poder e à sabedoria sejam enormes no momento em que, com toda franqueza, se lhes revela a verdade. Mas em nossos dias, é não somente útil como necessário desiludir a maioria antes que seja tarde. E semelhante verdade pode ser dita em poucas palavras. Entre centenas de pseudo-ocultistas no Ocidente, não há nem meia dúzia que possua sequer uma ideia aproximada da ciência com que procuram se tornar mestres. Com raríssimas exceções, encontram-se todos no caminho da feitiçaria. Isso o nosso mestre fala. Né? Eles pensam que são magos, mas não são. Estão no caminho do processo involutivo, né? Involutivo. Antes de protestarem contra essa nossa asserção, né? O nosso mestre fala, né? Esforcem-se por dar um pouco de ordem ao caos que reina nos cérebros. Que procurem primeiro aprender a verdadeira relação entre as ciências ocultas e o ocultismo propriamente dito, e distinguir a diferença existente entre umas e o outro, para só depois se ofenderem, se acharem que estão com a razão. Mas enquanto esperamos, é bom que saibam, uma vez por todas, que o ocultismo difere da magia e das outras ciências secretas, quanto o radioso sol difere da luz de uma vela, tanto como o imutável espírito do homem, reflexo do todo absoluto, incognoscível e sem causa, difere da argila perecível do corpo humano. Veja só que contradição nos é mostrada, né? Em nosso Ocidente, altamente civilizado, onde as línguas se formaram e as palavras foram forjadas na esteira ou rastro deixado pelos conceitos e pelas ideias, tal como se dá em todas as línguas, à medida que estas se materializavam na fria atmosfera do egoísmo e da constante atração pelos bens terrenos, menos necessidade se faria sentir em originar novos termos para expressar o que tacitamente era considerado como simples e desacreditada superstição. A tais palavras correspondiam ideias que um homem culto seria incapaz de conservar no seu espírito. Vamos ver lá? Isso é muito difícil de entender. Veja só que interessante. Magia, sinônimo de charlatanismo, errado. Feitiçaria, equivalente à crassa ignorância, sim. Ocultismo, mesquinha recordação de cérebros desmiolados da Idade Média, dos filósofos do fogo, do Jacob Boehme e de Saint-Martin. São os termos mais do que suficientes para definir todo o conjunto daquilo que se considerou como uma espécie de prestidigitação. Representam palavras desprezíveis, aplicadas geralmente ao refúgio e às escórias dos séculos de ignorância e dos precedentes éons do paganismo. E é por isso que não existem termos definidos para expressar as diferenças e nuances desses poderes anormais, ou das ciências que conduzem à sua aquisição, coisa que é possível fazer-se com precisão nas línguas orientais, principalmente no sânscrito. Então, a gente vê que, conforme o nosso mestre, é muito difícil esse entendimento da magia como algo divino, não é verdade? E confunde, muitas vezes, com práticas que não são construtivas, práticas que não são evolucionistas. Né? É justamente o sânscrito, como filho legítimo do César. Olha o que o nosso mestre fala. Sânscrito, filho legítimo da linguagem César. O sânscrito ainda existe hoje, né? Mas o César não. Então, o sânscrito é muito antigo, mas o César é uma linguagem muito mais antiga do que o sânscrito. É uma linguagem divina, né? Então, repetindo, é justamente o sânscrito, como filhos legítimos do César, que maior número de palavras fornece à mitologia teosófica e cultista, seguindo-se-lhe no menor número o grego e mesmo o egípcio. Não são poucas as pessoas que criticam e até se revoltam contra a aplicação desses estranhos termos, para os quais debalde se procura substituto em nosso ou em qualquer outro idioma, capaz de expressar com nitidez seus verdadeiros significados. É essa falta que nos leva em nossos humildes trabalhos
a empregar um tão grande número de parênteses, o professor fala, né? Com o fim, sacrificando muito embora o estilo, é justamente corrigir essa pretendida falta e evitar, com longos e elucidativos comentários, a má interpretação de um termo sânscrito ou mesmo uma frase inteira. Então, é por isso que o sânscrito é muito importante, o estudo, né? A gente vê a verdadeira natureza do sânscrito como uma linguagem divina, né? Porque o sobretudo nos preocupa é sermos compreendidos por aqueles que nos honram com sua atenção, entre os quais nem todos serão sanscritistas ou egiptólogos. Fugimos, por índole e por necessidade, do nefibatismo e das flores da retórica, que dizem muito. É a linguagem muito enfeitada, né? Isso aí não deve se usar isso, uma linguagem muito enfeitada, e não se deve fazer isso, sem dizerem nada. Quem tem uma linguagem muito floreada acaba não dizendo nada, né? Esforçamo-nos para que nossos modestos trabalhos, assim diz o mestre, né, não tenham a sorte de tantos outros livros de ocultismo, em cujos períodos recheados de termos desconhecidos, hermeticamente se oculta aquilo que pretende desvendar. Preferimos a bem escrever, a bem dizer, mesmo com cacófatos, pois bendita consideramos sempre a hora em que, de qualquer modo, podemos auxiliar, com o pouquíssimo que sabemos, aqueles que desejam, como nós, caindo e levantando, palmilhar a mesma vereda na tentativa de alcançar o fim, o verdadeiro caminho da iniciação. O mestre, na sua humildade, né? Veja bem, ele fala assim, no que pouquíssimo sabemos. Claro, é como Sócrates, né? Sócrates dizia assim, tudo que sei é que nada sei. Esse é o aspecto do verdadeiro filósofo, né? Do sábio. O sábio sempre diz, tudo que sei é que nada sei. Aquele que não é sábio, ele diz assim, eu sei tudo, não sabe nada. Quem diz que sabe tudo, não sabe nada. Esse é o nosso mestre, deixa bem claro isso, né? Hoje em dia, no próprio Espiritismo, já há quem empregue os termos sânscrito karma em lugar do destino, exatamente por não haver nesse o perfeito sentido daquele. Quando um verdadeiro ocultista ou teósofo ouve pronunciar a palavra karma, sente-se como que ferido em si mesmo. Ouve no mais íntimo do seu ser a voz interna, a voz da consciência ou da razão, recordando-lhe o pesado lastro de culpas provenientes desta ou de encarnações passadas, exatamente porque todo teósofo ou ocultista sabe que esse termo nada significa. O destino cego dos ocidentais, mas a justíssima lei da causa e efeito, de ação e reação. Então, tudo é baseado na lei do karma. A pessoa, o nosso mestre diz assim, completando, né? Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso no universo. Tudo tem uma justa razão de ser. Justamente baseado na lei de ação e reação, a lei do karma, né? Então, veja bem, ação e reação. Aquela lei que retribui o bem com o bem e o mal com o mal, isso é errado, e que o Shu exprimiu na célebre sentença iniciática, cujo sentido passa despercebido aos adeptos de todas as religiões. Jesus falou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Equivalente ao do Alcorão, dente por dente, olho por dente, e todas as outras que exprimem o mesmo sentido do termo karma. Nós devemos dizer que o karma existe, mas Deus é fundamentalmente amor e perdão. Isso nós devemos ter bastante claro na nossa mente. Deus é amor e perdão. Mas existe algo que nós devemos entender. Deus perdoa, mas não desculpa. Olha, Deus perdoa, mas não desculpa. Existe uma diferença. A gente, no dia a dia, a gente às vezes se acha em situações que a gente fala assim, me desculpe, ou me perdoa, né? Ou me desculpa, ou me perdoa. Perdoar é uma coisa, desculpar é outra. Então, Deus perdoa, mas não desculpa. Ou seja, cada um tem que responder pelos seus atos. Isso é inevitável. A lei do karma. A palavra destino não possui para o ocidental essa magia oculta que faz vibrar todo o ser, de dentro para fora, como se fossem as próprias cordas de sua lira, tangidas pela mão do seu ego
ou consciência imortal. E isso porque não há um só homem que não possua karma. Olha, o professor fala, hein? Não há um só homem que não possua karma. Todos têm, todos têm. Reencarnou, reencarna pelo karma. Inevitável. À medida que o indivíduo reencarna, ele está cumprindo a lei do karma. Respondendo pela lei do karma. Quando ele se torna um adepto, aí ele livra-se do karma. Livra-se da roda de Sansara. Isso aí, Buda falava isso. Ele livra-se da roda de Sansara. Aí, então, ele não reencarna mais, mas ele pode encarnar. Ele não reencarna pela lei do karma, mas ele pode encarnar, não é verdade? Então, aí ele não segue mais a lei do karma, ele segue a lei do dharma, que é a lei que está acima do segundo trono. Né? Então, isso é muito importante. Né? E isso porque não há um só homem que não possui o karma, causado justamente como dizem os livros sagrados do Oriente, por avidya, o karma, ou avidya, né? Outro termo sem equivalente nas línguas ocidentais, e que, como o anterior, repercute no mais íntimo do nosso ser, com o sentido de que nenhum outro nos dá de falta de conhecimentos superiores, os únicos capazes de conduzir o homem à meta desejada. Que meta? Que meta? Perguntará o leitor surpreendido pelo emprego desse nome em assunto tão elevado. É isso. O fim. O nosso mestre falou, o fim. Respondemos nós, desse verdadeiro caminho da iniciação. É o caminho da iniciação que todos nós temos que seguir. Dessa vereda evolucional, por onde vagarosa ou rapidamente, segundo o predomínio maior ou menor de avidya, do karma, caminha a humanidade a que pertencemos. O fim onde a mônada, depois de peregrinar através das 7 raças diferentes, dentro de um período de vida ou ronda do globo, deverá encontrar a suspirada redenção, por ter vencido uma das grandes etapas do caminho de volta à casa paterna. Pronto, o nosso mestre, né? Todo karma, nós respondemos, seguimos a lei do karma, né? E, evidentemente, para quê? Para justamente voltar à casa paterna. Como Jesus dizia, né? Que o nosso caminho é voltar à casa do Pai. Não é verdade? Por que voltar à casa do Pai? Por que isso? Recordando, a mônada, todas as mônadas que nos dão atividade estão no primeiro trono. Elas vêm do Sol central, elas são produzidas no Sol central e são faíscas, agulhas, fagulhas saindo do Sol central e vão morar no primeiro trono. Depois ela emite, todas as mônadas emitem projeções suas que vão descendo, descendo, descendo até o mundo físico denso. Até o mundo físico denso. Né? Então, depois, essa projeção que desce até o mundo físico denso, ela vai subindo novamente. Então, desce vida e energia e sobe vida e consciência. Ela vai subindo, nível a nível, desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, pelo homem, subdivino, divino, até voltar ao primeiro trono. Por quê? Essa é a grande pergunta. Não tem resposta para nós. Por enquanto. Não é verdade? Aliás, a HPB diz que é o grande mistério, né? O grande mistério dito por HPB para ser resolvido por todos aqueles que estão no caminho da sua evolução planetária e universal é justamente entender por que o imanifestado, o Pai Celestial, resolveu, num determinado momento, criar um mundo maiávico. Né? Não há porquê. Não há por que entender isso. Nós não entendemos isso. Mas a HPB diz que é o grande mistério. E nós deveremos entender isso futuramente, com certeza. Né? Isso é muito importante. É muito importante a gente... Eu sempre digo o seguinte, isso faz parte do meu modo de ser, e eu procuro, então, aprender com outros os iniciados, o mestre, né, de que nós devemos ter, no início, verificar como as coisas funcionam. Né? Ter uma visão geral, né, na iniciação, do universo imanifestado, o universo manifestado, Maia, a descida de energia, subida de vida e consciência. Tendo essa visão geral, fica mais fácil de entender. Aí a gente vai estudando e vai preenchendo as lacunas. A gente vai preenchendo todos esses vazios desse cenário imponente que nós verificamos, por ver como as coisas funcionam, e aí o conhecimento vai aumentando. Paulatinamente o conhecimento vai aumentando. Tudo bem? É um modo que eu indico, né, para o desenvolvimento mental iniciático da pessoa. Né?
Igualmente, de difícil tradução é o termo Dharma. Dharma, que significa a lei, a grande lei que a tudo e a todos rege. E tem, por seu contrário, a Dharma, ou seja, afastamento dessa mesma lei, cuja consequência é provocar a manifestação de karma, que atingindo a humanidade inteira, como atualmente significa, toma a designação de karma universal, visto aquele termo abranger outros mundos espelhados pelas amplidões celestes. Então, quando a gente fala em amplidões celestes, nós vemos que essa lei do karma não vale só na Terra, né? Ela vale em outros planetas, em outros circuitos evolutivos e assim por diante. Né? Mas aí deixa bem claro, né? Existe o Dharma, a lei do Dharma, que está acima do segundo trono, e abaixo a lei do karma. Enquanto encarnados, nós seguimos a lei do karma. No momento que nós atingimos a fase de adeptado, nós nos libertamos do karma, quebramos a roda de Sansara, conforme ensinado por Buda, e atingimos a lei do Dharma. Agora, é necessário cumprir a lei do Dharma. Tanto que o nosso mestre fala que o não cumprimento da lei do Dharma tem um nome específico, que é negativo, né? É o Adharma. Né? Como contrário de avidya, temos vidya, que, significando conhecimento, sabedoria, nada tem a ver com o conhecimento vulgar ministrado pelos homens nas universidades. Exatamente como sou oposto ao avidya. Não significa falta desses ensinamentos, a ignorância da algébra, da física, por exemplo. Então, existe, trocando em miúdos, né? Existe um conhecimento que nós entendemos pela ciência acadêmica, que é a informação. Nós temos a informação. Mas isso é um conhecimento que não é informação. É muito mais que informação. É o conhecimento interno. Esse é o verdadeiro conhecimento. A informação nos ajuda, nos mostra caminho, nos ajuda. Mas quando nós conseguimos essa visão interna do autoconhecimento, aí então a nossa nosso aura de conhecimento aumenta de maneira grande, né? Muito bem? Isso é muito importante, né? Um e outro se refere à única verdadeira sabedoria, capaz de livrar o homem das férreas cadeias, a qual Prometeu no Cáucaso se acha acorrentado no seu cárcere carnal. Daí chamar-se a Gupta Vidya, a sabedoria iniciática das idades. Brahma Vidya, além de outros modos, como Sanatana Dharma e o mais conhecido do Ocidente, Teosofia. Eis porque a obra em que se acha empenhada a Sociedade Brasileira de Eubiose só pode ser realizada através da teosofia ou sabedoria das idades. Aí está. Então, veja bem que o nosso mestre fala que os trabalhos da Sociedade Teosófica, da antiga Sociedade Teosófica, agora a Sociedade Brasileira de Eubiose, só pode ser realizada através desses conhecimentos superiores, que vêm pela teosofia, ou de maneira geral, pela sabedoria iniciática das idades. E como tivéssemos falado em semelhante obra ou missão, imediatamente nos vem à memória. Sabem os deuses, por estranha coincidência, o célebre termo Manu. Então aí vem, já desse entendimento dessas coisas, vem o termo Manu, empregado a cada passo nas escrituras orientais. A cada passo nas escrituras orientais, a gente se encontra em termo Manu. Não possui tal termo o sentido que a maioria lhe dá. Olha, não possui o tal termo o sentido que a maioria lhe dá. Ou seja, apenas o de chefe, guia de um povo, de um ramo racial, de uma raça ou mesmo de uma raça. Como se sabe, o termo manas, pensamento mental, dá a entender que o homem é um ser pensante, raciocinador. Em inglês, man. Aí, em inglês, homem é man. Né? Já está ligado com a raiz manu, né? Man. Provém daquele étnico contrariamente a outros seres que lhe ficam inferiores na escala evolucional da mona, ego. Consciência unitária. Centelha da chama, né? O significado que lhe quiserem dar, contanto que seja o de fração de um todo, donde a mesma emana. Somente que nós devemos dizer o seguinte, que quando a gente entende fração do todo, nós devemos entender que Deus não se divide. Deus não se divide. Ele projeta a si mesmo e ele está totalmente contido em cada ponto do universo. Uma partícula, um grãozinho de areia no deserto, uma formiga,
qualquer bichinho, qualquer átomo, qualquer elétron tem a divindade inteirinha dentro dele. Isso é muito importante. Tanto que nós temos a divindade dentro de nós. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Então, Deus está em tudo. Né? Veja, completamente, íntegro. Né? Então, isso é muito importante. Né? Muito bem. Tendo atingido o quarto reino da natureza, ao passar pela quarta cadeia planetária, o homem adquiriu aquele princípio que o coloca à testa da evolução, à frente do reino animal, vegetal e mineral, por onde ele mesmo passou nas 3 cadeias anteriores. Por isso, nele se encontra a substância desses reinos, para não falar nos outros mistérios, que só podem ser tratados em um livro mais adiantado, como ele diz que iria publicar, já publicou vários trabalhos, com o título A Ciência da Vida ou Como se Tornar um Adepto. Muito bem. Vendo essa explicação do nosso mestre, nós estamos seguindo justamente a explicação que o nosso mestre nos dá a esses assuntos, a respeito de mana, aí nós podemos nos referir àquela passagem de Moisés pelo deserto, né? Ficou 40 anos no deserto, e a Bíblia cita que eles recebiam o maná dos céus, o maná caía dos céus. Isso é considerado como o pão da vida. Na Bíblia entende-se que eles eram alimentados de maná, o pão que caía do céu. Mas não é bem assim. O maná está com relação à mente. Então, o maná caído dos céus para o povo hebreu, Moisés, o povo hebreu, era justamente a condução daquele povo dentro dos princípios iniciáticos, dentro dos princípios de Deus. Então, era a mente divina descendo, maná caído dos céus, a mente descida, né? Então, por isso que Jesus, há uma relação da mente e com a sabedoria, né? O poder do entendimento, do pão, né? Aliás, Jesus, ele se denomina o pão da vida, né? O pão da vida, né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento de maná, uma mente descida dos céus para dirigir os povos que estavam caminhando naquele momento, né? Muito bem. Então, aqui, muito bem, vamos lá. Aqui, vamos continuando, né? Assim, como herança do reino mineral, o ser humano tem ossos, os nervos ou sistema vegetativo que lhe vem, como o próprio nome indica, do reino vegetal, e o sistema sanguíneo do animal. Isso aí o nosso mestre sempre ensinou isso. Né? O nosso corpo, ele tem os ossos, tem o sistema nervoso e tem o sangue. Então, o nosso mestre diz que é uma consequência da experiência que nós passamos no mineral, no vegetal e no animal. Né? Como herança do reino animal, nós temos os nossos ossos, derivados do reino animal. Como herança do reino vegetal, nós temos somente o nosso sistema nervoso. Né? Nervoso, né? Isso é muito importante. Né? Então, aliás, a gente chama assim sistema neurovegetativo, né? Já indicando, né, o vegetal. Né? E como herança do mundo animal, né, é o sangue, é o nosso sangue. Né? Então, isso é importante. Isso é muito importante, esse conhecimento da ciência iniciática. Né? Desse conjunto, né, nós dissemos, né, do mineral, do vegetal e do sangue do animal, sai o homem, cuja estética obedece à própria lei, uma vez que o físico deve acompanhar a alma e o espírito na luta para alcançar a integral perfeição. Digamos aqui de passagem, contrariando muito, embora a opinião de muitos sábios, de que o espírito está para a epífise, cujo significado, como dissemos, é sobrenatural. Assim, a alma está para a hipófise. Há uma ligação, né? Epífise ligado com o espírito, né? E a hipófise com a alma. Isso é muito importante, né? A nossa glândula epífise está ligada com o espírito e a nossa hipófise está ligada com a alma. Daí a perfeição do homem só ser integral quando dela participarem suas 3 partes: o corpo físico, a alma e o espírito. Então é necessário, né? Necessário a integração desses 3 estágios: o físico, a alma e o espírito. Esta questão das glândulas de secreção interna ou endócrinas acha-se, porém, ligada a assuntos por demais transcendentes, dando a dificuldade da medicina em lidar com elas.
para serem tratados com uma simples anotação. Ao assunto é necessário voltar, necessariamente, para ver o desenvolvimento em épocas futuras da humanidade, para se entender perfeitamente esse caso, né? Então, é claro que o nosso mestre é dessa linha, né? E a gente entende dessa forma, né? A medicina estuda as glândulas de secreção interna, tudo, né? Os hormônios, etc. Mas a medicina ainda está longe de atingir o conhecimento desses processos evolutivos. Tanto que, na ciência iniciada, nós sabemos que as glândulas, são 7 glândulas, estão em relação com as 7 glândulas de secreção interna, né? 7 chakras, né? Nós temos 7 chakras, e cada chakra está relacionado com uma glândula de secreção interna. A ciência está longe ainda de admitir esse fato. A ciência nem de longe ainda admite a existência dos chakras. Um dia vai acontecer em que a ciência vai verificar isso. Como é que vai acontecer isso? Agora, nós perguntamos, quando será que a ciência vai admitir a existência dos chakras no corpo? No corpo vital, no corpo astral e assim por diante. A ciência vai admitir esse fato não pela evolução dos equipamentos, não pela evolução dos processos de investigação, não. A ciência vai entender na medida em que os cientistas fizerem o seu próprio desenvolvimento espiritual. Eles se tornam veículos cada vez melhores da ciência iniciática e vão introduzindo no conhecimento científico esses conhecimentos fantásticos que fazem parte do conhecimento iniciático, né? Então, no final, a ciência vai se encontrar com a ciência iniciática. Inevitavelmente vai acontecer isso. Então, isso é muito importante, né? Daí a perfeição do homem, então, seres pensantes não eram. Entretanto, os representantes dessas 2 primeiras raças, justamente porque suas formas externas se apresentavam apenas com as características dos 2 reinos anteriores, animal e vegetal, donde a reprodução faz este primeiro pelas bolhas de suor. Aí o mestre fala justamente das 2 primeiras raças, humanas, não humanas. As 2 primeiras raças existentes na face da Terra não eram humanas, ainda não eram humanas. Só existiu a raça humana, começou a existir em meados da raça lemuriana, com a descida de Lúcifer, da Bíblia, chamado como a queda dos anjos, né? Então, isso é muito importante. Donde, então, nessa época, aqueles seres que lá viviam, nas 2 primeiras, eles faziam a sua reprodução através de bolhas de suor. Depois, evoluiu para a cissiparidade, tornando-se em seguida ovípara, pondo ovos, para finalmente, em plena terceira raça-mãe, lemuriana, tomar a forma uterina, ainda hoje existente. Então, o processo de reprodução foi evoluindo, né? E, nascido de bolhas, depois cissiparidade, depois ovos, né? Depois, então, tornou-se a reprodução com a gestação no útero da fêmea, né? E um processo evolutivo. Isso foi necessário. Isso foi necessário para que coincidisse o processo evolutivo do conhecimento com o processo de entendimento superior, né? Muito bem? Então, muito bom, né? Muito bem. Só então o homem abandonou todos os reinos anteriores, quando ele começou a nascer justamente do útero, constituído pelo desenvolvimento do manas, princípio apenas latente nos animais. Um reino à parte. Surgiu nesse instante a humanidade. A humanidade surgiu nesse instante. Importantíssimo, né? Houve a ativação da tríade superior, né? Mental superior, Bud, Manas, a tríade superior, somando-se a sua ação com a quaternária inferior, né? Tornando-se, então, uma atitude centenária. Nesse momento, então, a mente humana evoluiu, deixou de ser uma forma apenas animal para ser um pensamento superior, né? dando a sua identidade de ser humano, né? Isso é muito importante, né? Então, agora, seguindo, então, no decorrer da 4ª raça-mãe, a Atlante, essas características se fixaram de modo mais positivo, donde o chamar-se de raça equilibrante, especificamente por separar as anteriores das 3 posteriores, pois, como já se disse, uma ronda inteira se compõe de 7 raças-mães. É interessante isso, né? Então, a raça-mãe é uma raça equilibrante. Olha só
é centenário. Olha só como o mestre fala. Né? Existiram 3 raças anteriores. Depois, a raça equilibrante, Atlante. Depois, 3 raças posteriores. A ariana, a 6ª raça-mãe e a 7ª raça-mãe. Então, a raça lemuriana é a raça equilibrante. E justamente na raça Atlante que deu-se o desenvolvimento pleno do mental concreto. Verdade? O Atlante, eu não estou dizendo os mestres. Os mestres Atlantes tinham atividade da tríade superior. Mas a maioria do povo se relacionava, fazia suas ações através do exercício do mental concreto. Mas isso solidificou no processo evolutivo do ser humano, por isso que a raça Atlante justamente é uma raça de ligação, né? É uma raça equilibrante, ligando 3 raças anteriores, 2 não humanas, a Lemúria sendo metade, que se tornou metade humana, se tornou humana em meados da sua evolução, e agora 3 raças humanas. Né? A Atlântida era a raça humana. 3 raças posteriores. A raça ariana, a 6ª, que é a 5ª raça-mãe, depois a 6ª raça-mãe, ainda por surgir, e a 7ª raça-mãe. Né? Isso é muito importante. Fixado manas inferior da 4ª raça-mãe, ou raça equilibrante, cabe à 5ª, ou área, desenvolver o princípio seguinte, ou mental superior e seu dirigente, maneira simbólica de dizer, Buda Mercúrio, que envolve muita coisa conhecida em astrologia e outros ramos da ciência oculta. Tem por missão ativar esse desenvolvimento, atuando no mental, no humano mental, sob influência de Mercúrio, nascem todos os seres superiores. Então esse é o ponto básico. Né? Fixado ao desenvolvimento pleno do mental concreto na raça ariana, na raça Atlante, agora a raça ariana tem por missão o desenvolvimento pleno do mental superior. Quantos desenvolveram o mental superior? Poucos ainda. Totalmente. Então, a maioria da humanidade, uma parte da humanidade já conseguiu desenvolver uma pequena parte do mental superior. Uma parte mais superior, mais, e assim por diante. Né? Mas o objetivo é a raça ariana desenvolver plenamente o mental superior. Agora, evidentemente, à medida que o mental superior, da tríade superior, vai desenvolvendo, Budi vai aumentando, vai se desenvolvendo também, fazendo essa tríade, né? essa junção do mental superior com o pensamento búdico, né? Então, o intuitivo, a intuição. Isso aí, o desenvolvimento desses 2 potenciais nos liga somente a manas, que é o Cristo interno. Isso é muito importante, então, todas essas divisões. Né? Muito bem. Aqui, vamos lá, vamos ver aqui onde nós falamos. Aqui. Falando em raça área, não podemos deixar de considerar algo que só a ignorância dos grandes mistérios da antropogênese justifica. Falar-se em arianismo, para enquadrar-se nele excepcionalmente uma simples sub-raça, a 5ª ou germânica. Além de arianas serem todas as demais sub-raças, até hoje derivadas do mesmo tronco. Há ainda as 2 últimas sub-raças, com suas ramas e famílias, a aparecer. 2 sub-raças que devem aparecer no Brasil. Né? Deve aparecer 2 sub-raças da raça ariana aqui no Brasil. Né? Muito bem. Então, além de arianas serem todas as demais sub-raças até hoje derivadas do mesmo tronco, há ainda as 2 últimas sub-raças com suas ramas e famílias a aparecer, como já dissemos, nas 2 Américas, as quais cabe terminar o grande ciclo ariano, desenvolvendo todas as características da grande raça-mãe, que serão transmitidas milênios mais tarde às 2 raças finalizadoras da ronda atual. E o prodigioso trabalho para o aparecimento dessas sub-raças só agora se começa a fazer sob os auspícios de Buda Mercúrio. Veja bem, é importante isso. Quando nós falamos de raça, nós devemos falar uma coisa muito importante. Né? Na nossa condição humana, que nós ligamos muito a questão de raça à cor de pele. Né? Então, a nossa ideologia, as ideologias que nós seguimos, nós fazemos a ligação da consciência da raça com a cor da pele, e não tem nada a ver.
O nosso mestre nos ensinou o seguinte: olha só, raça é estado de consciência. Raça está independentemente da cor da pele. A cor da pele não tem nada a ver com a consciência do indivíduo. Nada, 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 nada. A consciência é a sua evolução interna. Tanto faz ele ter pele negra, pele amarela, pele branca, isso não importa. O importante é o seu conteúdo espiritual. Por isso que o nosso mestre diz. Isso é revolucionário. É uma coisa revolucionária que a humanidade ainda não aprendeu. Raça é estado de consciência. Mas, à medida que nós avançamos pelo terceiro milênio, esses ensinamentos vão se enraizando e vão se disseminando, e a gente vai tomando uma verdadeira consciência do que é a humanidade, do que é a evolução racial, do que tudo isso significa para a evolução geral do planeta Terra, do sistema solar e do universo como um todo. Muito bem, eu estou encerrando essa primeira parte, vou passando, levando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, e abrindo a oportunidade para que todos os irmãos presentes possam fazer perguntas, podem emitir as suas opiniões, etc., né? E pode até discordar, porque o nosso mestre, isso eu repito sempre, o nosso mestre diz, cada um deve tirar as suas próprias conclusões, cada um deve meditar, comparar, estudar, abrir seus conhecimentos, mas tirando os seus próprios conhecimentos. Ninguém deve seguir a cabeça de outro. Deve seguir o seu próprio desenvolvimento interno. Né? Cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Tudo bem, meu irmão Carlos? Tudo bom, tudo bem, professor. É muito bom que o senhor trouxe aqui para a gente, professor. E a gente sabe que é muito difícil, né, para o ser humano atingir o mental abstrato. E parece que quando ele fica mais envolvido, né, professor, com a maia, com a ilusão da vida, mais ele fica preso no não cumprimento da lei, né? Ele não entende a lei universal. Exato. Então, cada vez mais, se ele não segue um caminho de iniciação, parece que ele fica mais distante, né, de obter o desenvolvimento do mental abstrato. Veja bem, Carlos, nós somos raços. Veja bem, isso aí nos dá entendimento do que a humanidade passa agora. Né? Então, o conhecimento iniciato diz o seguinte, que quando foi ativada a tríade superior, foi liberado para o ser humano o livre-arbítrio. A gente tem esse conhecimento. Então, a gente pode imaginar assim, erradamente. Nós podemos erradamente dizer que, naquele momento, o indivíduo assumiu o seu livre-arbítrio perfeitamente. Não é assim. Naquele momento que Lúcifer trouxe para a humanidade, como diz na Bíblia, na queda dos anjos, trouxe a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior, ele trouxe uma possibilidade. Ele não trouxe a tríade desenvolvida. Isso é importante. Ele não trouxe a tríade desenvolvida. Ele trouxe a potencialidade do desenvolvimento da tríade. E nós temos que desenvolver essa tríade. Isso é importante. Veja bem, os anjos trouxeram essa tríade para nós e nós, seres humanos, temos que desenvolver essa tríade paulatinamente. Desenvolver o mental concreto, desenvolver o Budi, a Timã e assim por diante. A mesma coisa com o livre-arbítrio. Não é verdade? Nós perguntamos assim, todo ser humano utiliza o seu livre-arbítrio? Não, não utiliza. A grande parte do ser humano não utiliza o livre-arbítrio. O que eles utilizam? Eles seguem a cabeça dos outros. Olha só, isso é muito importante. Isso é uma coisa bárbara, uma coisa terrível, né? A maioria, grande parte, talvez 70%, 80% da humanidade, segue a cabeça dos outros. É por isso que pode surgir assim, déspotas, tiranos. Né? Eles começam a falar, né, na política, né, tiranos, déspotas, como a humanidade sempre teve desde o início, né, há milhares de anos, né, aparecem os déspotas e as pessoas absorvem aqueles conhecimentos e repetem aqueles conhecimentos, ficam repetindo, né, sem utilizar o livre-arbítrio. Né? Então, a humanidade ainda está desenvolvendo o seu livre-arbítrio. À medida que o indivíduo vai desenvolvendo a tríade superior, ele vai se tornando livre. Para ter, por isso o nosso mestre diz, tire suas próprias conclusões. É o livre-arbítrio.
é o livre-arbítrio pleno. Tirar as suas próprias conclusões. Não ficar tirando conclusões que nos foram botadas na cabeça. Isso não é iniciação. Isso é muito importante. Então, esse conhecimento da magnitude que nós temos na nossa frente para desenvolver justamente nesse terceiro milênio, né? Que é a conclusão, inevitavelmente, é a conclusão de todo essa trajetória que nós viemos de milênios, né? Vindo de Atlântida, justamente passando pela Índia, Egito, né? E nós estamos na reeleição final. E o nosso mestre dá uma data, ano 3005. Já não é mais terceiro milênio, é quarto milênio. 3005, 5 anos passados no quarto milênio. Olha só que importante, né? E todos que estiverem propensos a isso estarão lá, para justamente se incorporar na nova civilização. Então, tanto que não só o livre-arbítrio, mas também o livre pensamento, né? Então, a gente vê em muitos trabalhos falando sobre o livre pensador. Né? O que é um livre pensador? Aquele que é liberto das opiniões alheias. A gente vê nas informações que nós temos, né? O livre pensador é aquele que não fica subjugado às opiniões dos outros, aos pensamentos dos outros. Mas não é bem assim, não é bem assim. O livre pensador, ele é livre do pensamento dos outros, dos seus próprios pensamentos. Porque quando nós crescemos, crianças, nós evidentemente adquirimos uma série de conceitos, de comportamentos do ambiente que nós vivemos, né? E faz parte da nossa personalidade. E nós, por vezes, a gente continua repetindo aqueles comportamentos, né? Isso precisa ser mudado. Aquele que tem justamente o livre pensador, ele é liberto. O livre pensador é liberto do pensamento dos outros e liberto de si mesmo. O livre pensador é liberto de si mesmo. Aí só pode ser um adepto, né? Quando o indivíduo torna-se um livre pensador, ele torna-se um adepto. O que significa libertar-se de si mesmo? É libertar-se da sua personalidade. Por isso que Jesus disse, está no Evangelho, né? E muitos poucos entendem o que ele disse. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E o que é a liberdade que nós alcançamos? A libertação de nós mesmos. Nós nos libertamos de nós mesmos, da nossa personalidade. E passamos, então, a vibrar de acordo com a vibração do alto, do Pai Celestial. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Recadinho para o pessoal que está aqui acompanhando no chat, muito rapidamente, né? Não esquece de deixar aqui o like aqui no vídeo, embaixo. Quem tiver alguma pergunta para o professor, pode mandar aqui agora ao vivo, né? Ou, se estiver vendo o vídeo gravado, pode escrever, que o professor ele responde, ele lê todas as perguntas que são enviadas aqui na transmissão e também no vídeo. Então, a gente pede que você compartilhe, né, o conteúdo aqui da nossa live, manda para uma pessoa que tem aí o interesse, que gosta, né, desse tipo de assunto, que nos ajuda bastante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, caso esteja passando aqui pela primeira vez, né? Ative ali o sininho das notificações para receber aí sempre uma atualização assim que houver alguma atividade nova aqui no canal. Hoje, por exemplo, tivemos uma apresentação à tarde no departamento da eubiose de Santana, e o tema é justamente sobre a eubiose, com o Fernando Camposana. Essa apresentação é muito interessante, que ela explica, né, de maneira assim bem resumida, o que é a eubiose. Então, para aqueles que estão aí, que vão iniciar, que precisam, né, saber um pouco mais, de maneira assim sucinta, né, a respeito da eubiose, como que funciona, do que se trata, é uma live bem interessante. E para aqueles que já conhecem também, o tema é bem bacana. O Carlos estava lá, né, Carlos? Isso. A live é muito boa. Você pode depois, né, para quem está assistindo aqui ao vivo, volta lá no canal depois, o vídeo está no canal, você pode assistir. A live vale muito a pena,
é muito interessante. E para aqueles que estão aí, que vão iniciar, né? Pretende, estão pensando, estão pesquisando, né? A gente está aí no finalzinho do mês de janeiro e tem vários departamentos da eubiose que já vão começar as turmas do Peregrino. Então, entrem com... A gente vai divulgar aqui a partir da próxima semana, a gente está vendo aí alguns departamentos que já tem data, que já tem início, né? Mas, de qualquer maneira, quem já tiver o interesse pode entrar em contato lá através do site da eubiose, ver o departamento mais próximo e verifica quando que vai iniciar a próxima turma, se já está iniciando, né? Como que funciona. E se for um local que não tenha departamento, né, ou seja, que não tem uma unidade, vamos dizer assim, você pode também optar pelo estudo online. Lá eles também vão te passar todas as informações e de como funciona, tá? E, no mais, você pode também se informar aqui pelo nosso canal. Nós temos aqui hoje o programa de 192, então tem muito material. Todo o material aqui do projeto Iniciação, ele tem aí a abordagem, né, exclusiva do professor Walter, e as lives, todos os programas, eles têm a abordagem voltado para temas de iniciação. Então, quem fizer uma pesquisa, olhar aqui os vídeos, vai estar muito bem informado, vai estar muito bem familiarizado com a linguagem, com os temas, e vai ajudar bastante. Então, fica aí como dica, né, de estudo e de pesquisa também. É isso, Carlos. Muito bom. Professor, tem umas perguntas aqui que eu vou já começar a passar. Pois não. O Guazelli, ele coloca o seguinte, ó, nós já não podemos ser um veículo avatárico? Exatamente. O projeto é que nós sejamos veículos avatáricos, né? Que cada ser humano seja um veículo avatar. Ou seja, avatara significa descida da lei. Então, de Brahma, lá de Brahma, né? O alma descida da lei, isso vai... Maitreya, isso é uma entidade, não uma consciência chamada Maitreya, que tem essa função de fazer do nosso ciclo evolutivo, esse processo evolutivo, né? Então, essa consciência vai baixando, ela reduz a sua potencialidade, a sua energia, até o ponto em que sejamos capazes, aqui no reino humano, de sermos veículos. Agora, mesmo assim, reduzindo essa capacidade de energia, a maioria não consegue ser veículo avatárico, né? Então, a questão é nos tornarmos veículos avatáricos. O nosso mestre, ele afirma que no ano 3005, quando a nova civilização estiver em desenvolvimento, ele diz que a Agartha virá para a face da Terra. A Agartha virá para a face da Terra. De maneira mais sucinta, mais objetiva, vai haver uma união entre a face da Terra e a Agartha, como já existia em Atlântida. Atlântida, antes da sua queda, conforme o nosso mestre nos ensina, né? Ele, de maneira assim, de maneira geral, disse assim: os deuses viviam na face da terra com os homens. Ou seja, aqueles seres de elevada consciência dos mundos internos, especificamente a Agartha, vivia com os seres humanos da Terra. Se comunicavam, conversavam e assim por diante. Com a queda atlântica, houve essa cisão. Os mundos internos foram para o seu lugar e a Terra ficou na superfície. Daí, então, conforme se ensina na eubiose, o ensinamento do mestre, né, a lei, para não deixar o homem órfão, criou Avatara. Avatara, então, não é um ser humano, não é um ser. Avatara é um mecanismo. Avatara significa descida da lei. Essa descida da lei está ocorrendo agora, justamente no terceiro milênio, né? O nosso mestre, já na década de 40, ele não falou agora, porque assim, na década de 40 ele já dizia que em 2005 seria o começo da era de Maitreya. Começo. Então, a gente pode entender aquele começo em que esse avatar desceria, né? A descida da lei sobre a face da Terra, principalmente no Brasil, propiciando a que todos pudessem se tornar veículos avatares no futuro. Então, a questão é essa.
Como é que nós podemos ser veículos avatários? Evoluindo a nossa consciência em direção do Pai Celestial. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos trazendo essa consciência avatárica para a fase da Terra. Então, de maneira geral, de maneira bem simples, nós podemos dizer o seguinte: evoluir é fazer com que Deus caminhe com os pés humanos na face da Terra. Vou repetir. Evoluir é fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da Terra. Então, isso é importante. Né? Jesus, por exemplo, a gente podia, olhando Jesus de maneira bem geral, a gente vê que é Deus caminhando com pés humanos na face da Terra. Né? Ele fazia aqueles prodígios, aquelas coisas, todas aquelas curas. Né? Mas ele mesmo dizia assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Avatara. Ele não era avatara, ele era veículo. Veja bem, Jesus não era avatara. Avatara é o procedimento. Ele era veículo avatário. Então, a divindade, Deus, agia por seu intermédio e ele fazia aquelas maravilhas todas. Né? Então, isso é importante. Né? Agora, através de Jesus, Yoshua Ben Pandira. Então, o nosso caminho é nos tornarmos veículos avatáricos. Né? Ou seja, trazer essa consciência avatárica para cada vez mais para a face da Terra, para fazer a harmonização de tudo na face da Terra. Isso vai acontecer, segundo o mestre fala, né? Iniciando no 4º milênio, com a vinda de Agartha para a face da Terra. Isso é uma notícia extraordinária que o nosso mestre nos deu já na década de 40. Muito bom. O Guazelli também coloca: após quanto tempo foram descobertos os mestres Buda, Jesus, HPB e JHS? Pois, são todos veículos, né? Veículos avatáricos. Né? Veículos avatáricos. A própria HPB, ela também falava isso. Né? Jesus falava: não sei o que faz, é o Pai que faz o meu intermédio. A HPB também. A HPB também dizia isso, né? Que ela não fazia, não era ela que fazia as coisas. Não era ela que ensinava, ela dizia. Os mestres, eu sou veículo dos mestres, olha só. Isso aí é veículo avatárico. Eu sou veículo dos mestres. A HPB falava isso, né? E o nosso professor também, dessa apresentação que eu fiz hoje, eu citei essa humildade que o nosso mestre demonstrou diante da lei universal, né? Todo mestre é humilde, né? Tem dentro de si o entendimento de Sócrates, tudo que sei é que nada sei. O nosso mestre falava assim: o que me impressiona não é o que eu não sei, mas aquilo que eu posso deixar de saber. O nosso mestre, numa das revelações, falou isso. Né? O que me impacta mais não é o que eu não sei, mas aquilo que eu posso deixar de saber, não é verdade? Então, por isso o processo é evolutivo. Né? Então, nos tornarmos veículos dos deuses, veículos dos seres superiores da face da Terra, para trazer a divindade para a face da Terra. Isso é importante. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Pode falar. Vocês podem perguntar para mim: por quê? Por que Por que acontece isso? O Eterno produz o universo manifestado e nós temos que trazer essa consciência divina para a face da Terra e nós nos esquecemos da nossa divindade. Eu digo: eu não sei. Não sei. E isso não me impressiona, porque a HPB falou isso no seu livro. Esse é o grande mistério. Saber essa relação entre o imanifestado e o manifestado. Por que aconteceu isso? Mas eu já li, isso eu sei. Eu já li muito a esse respeito, pesquisei, e vi que através dos milênios os mestres vêm estudando isso, e dando opiniões, sugerindo coisas. Alguns falavam assim, que Deus olhava para o espelho e via a si mesmo, né? E muitos tem várias hipóteses, né, a esse respeito, né? Mas nenhuma consegue elucidar, porque a pessoa só vai conhecer isso num determinado momento, que eu não sei qual é esse momento. Eu não sei qual é esse momento. Eu confesso que eu não sei qual é o momento em que a consciência vai entender esse mistério. Isso é baseado em HPB, mas eu concordo plenamente com esse pensamento de Blavatsky. Muito bom, professor. Ele coloca também: na matemática já se sabe tudo? Não. Claro que não. A matemática é um veículo, né? A matemática é um veículo.
e um veículo extraordinário, né? Mas é claro que o entendimento disso tudo está além da matemática, né? A matemática é um instrumento, é uma ferramenta. A matemática é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que tem um significado cósmico, né? Tanto que Pitágoras falava isso, né? No seu tempo, né? Tudo no universo é número. Claro, Pitágoras fez essa relação, né? Dos números com a existência, os planetas, a existência, tudo, né? E a gente sabe que tudo é cadenciado, né? Tem números, né? Por exemplo, o compasso setenário, nada acontece de maneira abrupta ou afoita, tudo vai no ritmo determinado, o compasso setenário, etc. Né? Então, isso tudo é matemática, tudo tem uma base matemática, né? Mas é claro que o conhecimento transcendental está além disso. Eu entendo dessa forma, a matemática é uma ferramenta, mas chega um momento que o indivíduo já tem possibilidade de entender tudo além da matemática, além da física, além de tudo. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: o destino é descobrir a vida eterna? Bom, veja bem, o destino nosso é a evolução. Isso é básico, né? Quem estuda, quem começa a se entrar pelo caminho da iniciação, ele tem que necessariamente chegar a essa conclusão. A evolução é a base de tudo. A evolução. Tudo evolui. Tudo evolui no universo. E, aliás, a ciência também percebe isso, né? Tanto que o Darwin, né, falou a respeito da evolução das espécies, né? Ele viu, não se tinha essa visão, né? A evolução das espécies e assim por diante vai ocorrendo, né? Só que para Darwin, eu acho também, eu nunca li isso, viu? Eu nunca li isso, eu vou falar uma opinião minha agora. O Messi falou assim, tire as suas próprias conclusões. Eu acho que Darwin vai ter que voltar no terceiro milênio para terminar o trabalho dele. Faltou para o Darwin fazer essa conexão, né? Porque a evolução não se faz apenas no mundo físico denso. A gente tem uma ideia assim, nós viemos do macaco. Agora não se fala mais isso, né? Nós viemos dos primatas, né? Então, não, isso não acontece. Nós viemos de Deus. De Deus. Então, essa é uma evolução que a ciência não conhece ainda. De certa forma, nós podemos dizer o seguinte: tudo que acontece na face da Terra é fruto da projeção de arquétipos. Existem os arquétipos se projetam na Terra e isso vai evoluindo. Por exemplo, o Darwin não conhecia o DNA na época, né? Não se falava disso. Só foi conhecido agora no século passado, né? A partir de 1957, por aí, que se teve essa noção da estrutura helicoidal do DNA e assim por diante. Mas nós podemos dizer o seguinte: o DNA é uma projeção de um arquétipo. Não é isso? E a ciência iniciática diz que o DNA vai se tornando cada vez mais complexo. Não é isso? Hoje nós temos um DNA, são duas colunas de substâncias enroladas, assim, formando uma hélice com duas continuidades de compostos que se conectam. Né? Mas certos conhecimentos iniciados dizem que em vez de duas, vão ter, nessa hélice, vão ter três sequências, depois 4 sequências, 5 sequências, assim por diante. Mas não vai se fazer através do mundo físico denso. Na verdade, a ciência entende que o DNA evolui através da ação dos seres orgânicos no mundo físico denso. Não. O DNA evolui através da projeção de arquétipos. Arquétipos descem e produzem a evolução do DNA. Nada acontece por acaso. Nada surge da face da Terra que não seja produzido por um arquétipo divino. Isso é muito importante. A ciência não chegou a esse conhecimento, mas vai chegar futuramente a respeito disso. Ele coloca o seguinte: o karma maior foi o de Jesus para nos libertar? Olha, Jesus veio fazer um trabalho muito importante. Jesus não veio fundar religião. As pessoas entendem, muitos entendem que Jesus veio fundar uma religião. Muitos entendem assim. A religião. Jesus veio para fundar a religião do cristianismo, etc. Não é isso, não é isso. Jesus não veio fundar o cristianismo. Ele veio fundar uma nova civilização. Essa é a função dele.
Uma outra função que ele teve, e a gente sabe, na eubiose a gente tem esse conhecimento, ele veio para redimir aqueles seres que estavam lá de Atlântida, na casa de Israel. Eram seres vindos de Atlântida. Todos aqueles que estavam lá eram seres vindos de Atlântida, naquela Atlântida. Então ele veio para redimir. Para redimir, não, para dar a oportunidade da redenção desses seres. E dar a oportunidade para o surgimento da nova civilização. Na eubisose, nós temos esse conhecimento, que no tempo de Jesus existiam duas fontes, dois caminhos, dois trabalhos importantes. O de Jesus e do Império Romano, de Roma. Isso. Jesus fazendo a parte espiritual e Roma fazendo a parte material. Essas duas funções deveriam se conectar e formar uma nova civilização. Não é verdade? Isso não ocorreu. Não ocorreu porque Jesus foi sacrificado. Por que foi sacrificado? Porque não aceitaram o que ele falava. Não aceitaram o que ele falava. Mas foi só Jesus? Não, não foi só Jesus. Geralmente os mestres são sacrificados, né? Geralmente os mestres são perseguidos. O nosso mestre também foi perseguido. Não pense que o nosso mestre viveu uma vida calma. Não, o nosso mestre, o professor Henrique Jesus, ele foi perseguido também. Todos os mestres são perseguidos, né? Mas ele veio fundar uma nova civilização. Não fluiu isso. Todo aquele processo que ocorreu justamente em Jerusalém passou para o Tibete. Isso, na eubiose, tem esse conhecimento. Passou para o Tibete. E do Tibete para o Brasil. Do Tibete vem para o Brasil. E agora nós temos aqui a função do Ocidente. O Ocidente, veja bem, o Ocidente tem essa função fundamental de gerar uma nova civilização. Uma nova civilização. O Ocidente fundamentado na tradição judaica cristã, no conhecimento grego clássico e nos fundamentos sociais gerados em Roma. Inclusive o direito romano, né? Direito romano. Esses três fundamentos, essas três colunas são as colunas que sustentam justamente o Ocidente. E que no Brasil deverá produzir um processo de transformação rumo a uma nova civilização. Então, esse aí é o processo de Jesus. Jesus falhou? Não, Jesus não falhou. Quem falhou foi o ser humano. É verdade. Aliás, eu sempre digo isso, né? Olha, vamos agora refletir. Se Jesus nascesse novamente hoje, olha, vamos refletir. Se aquela consciência, se Jesus nascesse novamente hoje, tomasse um corpo físico, seria a mesma coisa. Ele seria perseguido, seria preso, seria perseguido, sofreria uma série de perseguições, seria preso de maneira ruim, né? Então, ele não escaparia disso. A humanidade, passaram-se 2000 anos, mas muita coisa, a gente pensa que muita coisa não mudou. Mudou muita coisa, mas o grosso da humanidade ele não conseguiu se entrosar nesse sentido de evolutivo da nova civilização. Mas isso vai acontecer agora com o terceiro milênio. Tanto que o nosso mestre deixou isso bem claro, né? Quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Pronto. A nova civilização é inevitável, né? A raça ariana não vai sofrer nenhum tipo de cataclismo. Não. As outras, a Lemúria sofreu cataclismo, a Atlântida sofreu cataclismo, a raça ariana não. O que vai acontecer vai ser a depuração. Tanto que os espíritas falam isso, lá, vindo de Kardec, né? Os espíritas falam isso e é uma verdade. O planeta está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Vamos repetir? O planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. E é o que está acontecendo. E a eubiose mostra bem isso através do professor. Nós estamos evoluindo. Mas nós precisamos, evidentemente, marcar o ponto, né? Nós precisamos mostrar o nosso trabalho. E é um trabalho muito importante para a evolução da Terra. E a Terra passa por uma quinta dimensão. A própria Terra, a vibração da Terra vai passar por uma quinta dimensão. E eu quero mais dizer o seguinte, esse processo que está acontecendo na Terra não é só um processo terráqueo, não. É um processo dentro da evolução do sistema solar. E um processo dentro da evolução da nossa galáxia Via Láctea. E um processo de evolução ligado à evolução do universo. É uma coisa gigantesca, que nós nem podemos imaginar. Muito bom, professor. Tem uma pergunta aqui da Eliane.
Professor, o livro Como se tornar um adepto foi publicado por JHS? Não, eu nunca li. Não. O professor teve vários livros publicados, mas nunca um título desse eu não conheço, Como se tornar um adepto. Tem O Verdadeiro Caminho da Iniciação, tem alguns. O professor, na verdade, ele escreveu meia dúzia de livros. Né? Ele não foi o autor de escrever muitos livros, não. Então, ele escreveu meia dúzia, mas são livros extraordinários. Né? E ele teve essa função de trazer esses conhecimentos para a fundação da Sociedade Brasileira de Biose e nos dar a possibilidade de entender essa evolução da humanidade rumo a um futuro glorioso. Né? Então, agora, como se tornar um adepto, nós sabemos, né? É justamente o autoconhecimento. Como é que o indivíduo pode se tornar um adepto? É o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo. E para isso ele precisa, evidentemente, utilizar-se dos ensinamentos dos mestres. Ele tem que se utilizar dos ensinamentos dos mestres. É por isso que os mestres dizem que numa escola iniciática a pessoa tem toda a oportunidade de receber esse conhecimento de maneira direta, não é isso? Pura, específica, né? Então, ajuda muito essa questão. Né? Então, é isso que eu posso responder para a nossa irmã Eliane. Muito bom, professor. O Guazelli coloca: fiquei abismado com a recuperação dos paraplégicos, que era impossível. Eu não sei a que ele se refere, né? Esses paraplégicos, em que data, em que era, não entendo. É que parece que está surgindo novas técnicas, né, professor? Eu não sei. O Grazielli, eu não sei a que você está se referindo. Se é a respeito de tratamentos através da medicina ou através de adeptos, eu não sei responder. Não sei. Tá. Ou você ficou abismado com a recuperação dos problemas? Não estou entendendo. Qual é a sua visão a esse respeito? Ele tem essa colocação: a raça definida por estado de consciência, consciência é uma retumbante do conhecimento? Não, o estado de consciência está dentro do indivíduo, né? Está dentro do indivíduo. O indivíduo desenvolve o estado de consciência através do autoconhecimento. E isso independe da cor da pele. Isso não tem nada a ver com a cor da pele, né? A cor da pele é apenas uma coisa, algo biológico que foi necessário, né? Mas o conhecimento é divino, né? Então, por isso que o nosso mestre diz assim, né? Raça é estado de consciência. Então, quem for da raça ariana e tiver estado de consciência ariano, independe se ele for negro, amarelo, vermelho, branco, independe disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O interessante é o estado de consciência dele, né? Que define o seu caminho evolutivo para o futuro. Né? Muito bom, professor. O conhecimento vem antes do pensamento? É uma pergunta interessante, viu? É uma pergunta interessante, né? Porque o pensar, se a gente for... O pensar é um produto de uma ação humana, né? Nós temos o pensamento gerado pelo nosso cérebro. É um assunto difícil, não é fácil, né? O pensamento pode ser originado pelo nosso cérebro, pode ser originado, evidentemente, por uma função superior, né? E agora, o conhecimento vem antes do pensamento. Agora, o Guazelli sempre fala, hoje ele não falou, a voz do silêncio, né? A voz do silêncio, né? Então, podia fazer uma ligação, viu, Guazelli? Do silêncio com o pensamento, né? Na verdade, à medida que o indivíduo se liberta dos seus pensamentos, dos pensamentos dos outros, ele entra em silêncio, ele consegue captar as emanações vindas do eterno e das hierarquias superiores, né? Então, isso aí, quer dizer, o conhecimento, se o indivíduo só ficar na área do pensamento, no pensamento, né, ele não atinge o conhecimento. Né? É por isso, agora eu estou entendendo, Guazelli, é por isso que nós falamos assim, o livre pensador. Né? O livre pensador é aquele que não fica captando pensamentos dos outros, nem os pensamentos que vêm da sua personalidade. Né? Ele sabe exatamente o que significa isso, mas ele dá valor ao seu conhecimento, aquilo que vem dentro dele mesmo, o conhecimento da sua divindade, né? Então, o conhecimento é mais importante, né? O conhecimento significa o autoconhecimento.
o conhecimento da divindade, e está muito longe daquilo do pensar. O pensar é uma ferramenta. O pensar é uma ferramenta que pode auxiliar ou impossibilitar. Vamos falar isso? O pensar pode auxiliar ou pode dificultar. A pessoa tem que usar o pensamento de maneira adequada. Por isso que existe essa definição do livre pensador, aquele que age através de uma liberdade extrema diante dos fatos, né? O livre pensador. Só que devemos deixar bem claro, ele deve ser livre dos pensamentos alheios e dos seus próprios pensamentos, né? que nasceram com ele e foram gerados através da sua criação e assim por diante. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, depois a gente volta aqui. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas, que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais, e o endereço está aí, o Espaço Shakti Nova Era tem sua sede na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Para mais informações, tem um telefone, que pode ser via WhatsApp, o número é 35, prefixo 35 de São Lourenço, o número é 99756-6874. E também tem um endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, Juiz de Fora, e 2 em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. Lembrando que todos os sábados aqui no canal Conexão 3005 temos o projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas, Gilberto Catili e Carlos Nascimento, todo sábado, sempre no mesmo horário, às 20h40. E lembrando que tivemos uma palestra à tarde aqui no canal Conexão 3005, que está gravado. Quem tiver interesse, é só entrar lá no canal Conexão 3005 pelo YouTube e ver a palestra do Fernando Camposana, que foi hoje às 16 horas. Ele fala sobre eubiose de uma maneira clara, sucinta. É muito interessante para quem quer conhecer melhor a eubiose. Então, os recados são esses, professor. Eu só queria dizer, Guazelli, olha só, quando o Guazelli fala aquela última pergunta dele, né, dos pensamentos, como é que o conhecimento vem antes do pensamento? Então, à medida que nós vamos evoluindo e desenvolvendo esse estado de silêncio, a gente tem que desenvolver a meditação. E já inclui também as práticas de yoga, né? Prática de yoga, perfeita concentração. Não é isso? É justamente Dharana, né? Dharana, que foi o nome da entidade. O primeiro nome da eubiose foi Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. O que é Dharana? Perfeita concentração mental, onde a gente não fica ligado nem com os pensamentos externos, não fica atrelado aos pensamentos externos, nem aos pensamentos internos. Quando a gente entra em Dharana, perfeita concentração mental, e desenvolvendo Buddha e Atman, consequentemente, nós fazemos um silêncio em nós. Esse silêncio permite, então, que a voz divina penetra em nós. Aí nós nos tornamos veículos avatáricos. Pronto, está decidido. Quando nós entramos em silêncio, né, Guazelli? A voz do silêncio é a voz que vem através de nós, se derrama através de nós quando nós entramos em silêncio. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos veículos avatáricos. A lei desce. A lei desce através de nós para a face da Terra. Então, é uma coisa extraordinária, fantástica, sublime, maravilhosa, né? Mas precisa ser entendido nos seus devidos termos. Né? Muito bom, professor. Muito bom, a gente estourou um pouquinho o horário. Eu acho que as perguntas que vêm depois, professor, tem perguntas de agradecimentos, e é mais ou menos o que eu acho que o Guazelli colocou, eu acho que mais ou menos de alguma maneira o senhor já respondeu, tá bom? Eu quero o conhecimento vem com silêncio e tal. Isso. Despertar dos avatares. O Guazelli está isso mesmo. Despertar dos avatares. Daí. Então, eu quero agradecer a todos por prestigiar o programa de hoje, né? Projeto de Iniciação 192. Desejar a todos um bom final de sábado, bom domingo, e até o nosso próximo encontro sábado que vem.
Boa noite a todos. E É com você, Gilberto. sempre lembrando que esses vídeos aqui ficam no YouTube permanentemente, né? Exatamente. 192, né? 191, 192, né? Hoje é o 192. 192. Tá tudo lá no YouTube, né? Só que lá pode rever, pode estudar novamente, pode comparar, tudo, tá tudo lá, né? Então, muito bem. Então eu agradeço. O Gilberto vai falar alguma coisa? Gilberto? Sim, é isso aí. Agradecer a todos pela companhia, né? Um bom final de sábado para todo mundo, um ótimo domingo e nos vemos aí no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que vieram presentes aqui. Foi uma honra, uma felicidade muito grande. E luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus.